Hoje eu queria voltar novamente ao tema da educação. Não só no Brasil, mas no planeta como um todo. Né? Eu já participo faz um bom tempo, né? Estou nesse ramo faz um bom tempo, numa situação que muitos diriam que é privilegiada, e de fato é, em termos de regime de trabalho, remuneração, né, tempo livre e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, né, esse lugar privilegiado, né, ele está seguindo a mesma onda que todo o resto. Né, todo o resto do grande, né, do sistema, né, o subsistema educacional. Segue mais ou menos a mesma onda a seu modo, na sua posição. Então vejam só, eu recentemente assisti um vídeo muito interessante de um canal chamado Filosofia Infinita. Né? O sujeito que vai expondo as ideias lá se chama Hugo. Né? É um rapaz muito interessante. Né? Ele vem falando várias coisas que eu já percebo há um bom tempo, né? Sem essa visão mais ampla, transcendente, mas, no entanto, muito importante para as pessoas começarem a acordar de fato para a realidade. Porque tem muita coisa que a gente sente, né, que, olha, essas coisas aqui não é legal, ó, isso aqui, né, não é tão bom como se pinta nas propagandas, né, como as pessoas falam, mas a pessoa continua sem saber exatamente o porquê ela tem aquele sentimento de que, não, isso aqui não vai dar em nada nessas coisas. Eu acho que o canal dele ajuda a explicar bem certas coisas que já estão, né, quase na ponta da língua das pessoas, mas as pessoas têm medo às vezes de falar incisivamente, né, sobre a questão. O último vídeo que ele postou, lembrando que aqui, né, eu estou falando dia 8 de março, né, eu já tenho vários vídeos feitos, eu solto, né, tenho um vídeo para 4 meses aí. Esse vídeo fala sobre vale a pena fazer engenharia, né, é o título do vídeo. Né, e eu, como engenheiro, eu já sei, né, vendo já como ele trabalha, eu sei exatamente sobre o que ele vai falar e que conclusões ele vai chegar, que são as conclusões que eu também tenho. Né. Eu só gostaria, de certa forma, falar, né, colocar mais lenha na fogueira ainda, né, dando um ar de maior catastrofismo ainda para a coisa. Né? Mas isso é apenas né, com o intuito de mostrar para as pessoas aqui nesse canal de que a única salvação é pelas vias do Espírito. Né? A única salvação da vida de uma pessoa, né, da humanidade, é pelas vias do Espírito. Isso não significa que você tenha que se juntar a um grupo, né? Muito ao contrário, né? Uma pessoa que realmente segue, né, sua consciência profunda não segue, né? Não procura, assim, se relaciona até com os grupos tal, mas não se deixa prender por nenhum grupo, né? Não vira, né? Não engrossa a fileira de grupos, mas é uma caminhada solitária. Então, o que acontece? A educação, né, ela está em estado falimentar. No Brasil, isso é muito claro. No planeta, né, pode haver sociedades onde ela esteja melhor. Né? Se pegar países europeus, provavelmente, né, alguns países asiáticos, né, por aí vai, alguns países ricos, né, ditos desenvolvidos industrialmente, né, que detém conhecimento, né, controle de recursos, né, que tem uma ideologia dominante, esses países aparentemente estão melhores, né, muito melhores do que os países de média renda, como o nosso, e países pobres. Mas, no entanto, esses países conseguiram atingir esse patamar porque o egoísmo deles, né, o permitiu.
né? Então, por exemplo, você pegar um país europeu, né, sei lá, uma Suécia, uma Alemanha, uma Dinamarca, uma França, Itália, Espanha, sei lá, eles têm um sistema educacional melhor, eles se preocupam mais com a população deles, né, eles se preocupam, pelo menos isso vale para as últimas décadas, né, agora as coisas, está tudo desmoronando, né, em todos os lugares. Mas essas sociedades, por terem passado por estágios, né, antes de outras, elas conseguiram atingir um patamar no qual, né, algum tipo de senso, né, de inteligência brotou que permitiu a eles ver, olha, se eu não instruir meu povo bem, né, democratizar mais ou menos as coisas aqui, né, a coisa fica ruim e eu mesmo não consigo dominar outros povos. Então, o que eu estou falando aqui de forma bem resumida e sintética é que os países, né, que a gente acha, nossa, a qualidade de vida lá é melhor, e é melhor de fato, né, pelo menos por enquanto, né, tem o sistema educacional, né, a Itália, por exemplo, né, o mesmo Espanha e Portugal, tem um sistema educacional melhor, mais barato, público, né, as diferenças são menores, né, as profissões, né, você recebe mais ou menos igual, mas o salário é bom, né? Aqui a tendência é os salários se igualarem, só que eles serem baixos, né, miserável, né? Você tem um sistema de saúde, né, tem um certo custo, né, mas é muito mais acessível, de melhor qualidade, né? Então, muitas das preocupações que nós temos aqui, eles não precisam ter lá, apesar de lá estar decaindo e o desenvolvimento desses países se dar em custa de uma posição histórica ao longo do tempo que foi de vantagem, por sua raça, etnia, cultura, né? Isso permitiu, de alguma maneira, né, que não cabe aqui desenvolver, deixá-los em uma posição vantajosa no qual eles pudessem viver bem, mas esse viver bem, né, por motivos egoístas, né, à custa, né, da exploração de outros. Né? Muitas sociedades hoje estão boas porque, de forma direta, historicamente, ou indireta ainda hoje, né, por vias muito sofisticadas, conseguem garantir que os recursos cheguem aos seus países e, por ter um povo mais ou menos esclarecido, eu estou falando esclarecido em coisas terrenas, não estou entrando com o divino aqui, que não existe país divino, né, espiritualizado nesse planeta, não existe uma comunidade, uma sociedade realmente espiritualizada, né, no planeta atualmente. Algumas fazem esforço disso, mas ainda não chegam lá. Mas não existe nenhuma sociedade, nenhum povo rico que não tenha atingido essa posição à custa de ter tido várias vantagens, ter feito vários abusos e exploração de outros povos, né? E ter passado por vários conflitos violentos internos, né? Então eles viram, é engraçado, né, que a melhor forma de explorar e ter as vantagens é, de certa maneira, pelo menos dentro da nossa nação, a gente vai tratar as pessoas bem, dar uma condição boa, para que eu consiga ter força para pegar dos outros. Porque se eu internamente estou organizado, eu consigo ter a vantagem, obter vantagem ou perpetuar essa vantagem pelo máximo tempo possível até que as condições mudem e eu não tenha mais como fazer isso. Então eu vou procurar perpetuar um estado injusto pelo máximo tempo possível porque eu, né, já está se acostumado a isso, né? Então assim, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado antes de simplesmente falar, não, eu vou para a Espanha que lá é melhor e ponto, né, e vive bem lá. Beleza, você vive melhor lá, mas saiba os motivos profundos pelo qual em outros pontos do planeta é um paraíso, né, comparado a uma sociedade como a nossa, que é uma porcaria, um monte de coisa, né, onde você, né, se depender da saúde pública, você está perdido, né, você vai viver se arrastando, né, se esfolando. A educação, mesma coisa, e por aí vai. Então, assim, a pessoa precisa ter noção de que o pessoal, né, que essas sociedades
que tem cultura, né, que tem um sistema educacional bom, saúde, tem parques bonitos, tem serviços públicos, né, ainda acessíveis, o transporte é bom, barato, eficiente, não é porque eles são anjinhos e nós somos umas porcarias. É porque uma série de coisas levaram, né, desenvolvimentos lógicos levaram a essa situação. Né? Mas é uma coisa ainda presa no psiquismo humano. Né? Não é uma coisa espiritual. É isso que eu estou querendo ressaltar aqui. Né? Porque a gente já está chegando no nosso planeta num estágio que é o seguinte, né? As energias fósseis que sustentam essa fantasia dos renováveis que vão suprir tudo, os fósseis estão começando, né, a declinar. Está ficando cada vez mais caro extrair petróleo, gás natural, né, e carvão mineral também, mas especialmente petróleo e gás natural da terra, porque os lugares fáceis já foram secos. E para você cavocar mais a fundo, você vai gastar muitos bilhões e bilhões. E cada vez mais. E o retorno vai ser menor. Porque numa sociedade que a população ainda é grande, ainda começa a taxa de crescimento diminuir. A taxa de crescimento. Só que as necessidades consumistas são cada vez mais insanas. Você não vai conseguir sustentar isso por muito tempo. E a gente já está vendo o declínio disso. Só que o declínio não é um evento, é um processo que pode durar décadas. E com isso, todos esses sonhos de países desenvolvidos, modelos de sistemas de transporte, educacionais, de saúde, a cultura, você ter acesso a cinema, teatro, né, viagens, tudo isso vai ruir, isso vai implodir. Só que não é de uma vez, é uma deterioração lenta e dolorosa. Tão mais dolorosa quanto mais você estiver ancorado com o psiquismos, né, que estão orientados para a matéria. É por isso eu falo tanto que a única salvação é se abrir para o alto. Né? Bom, então essa é a questão. Né? Esse vídeo seria uma introdução para várias coisas que eu estarei tratando, né? Aspectos falimentares que a gente tem, né, em nossa sociedade hoje em dia. Né? Então era essa a mensagem. Saudações fraternas a todos vocês.